Vamos lá, galera. Live de hoje sobre o boom da construção civil e o desenvolvimento de produtos. Está aqui já o nosso grande Marcos Daniel, convidado. Vamos lá, gente. Grande Marcos, tudo bem? Tudo bem, Angel? Tranquilo? Tudo ótimo. Deixa eu fixar aqui o tema e colocar o fone para melhorar esse áudio um pouco. Bom, Marcos, está me ouvindo? Tranquilo? Estou te ouvindo tranquilo. Tudo tranquilo então, Rangel? Joia, vamos lá. Eu sei que hoje o host é você, eu sou só o convidado, mas vamos começar nos apresentando rapidamente. O pessoal aí no sul te conhece bastante, aqui em São Paulo também, galera do Rio, a galera do setor ceramista te conhece bastante. Tá aí o nosso Juan já com a gente também, nosso colega Juan, mas talvez meus seguidores nem todos te conheçam ainda. Você tá no Rio Grande do Sul, é isso? Porto Alegre? Isso, foi Porto Alegre. Nós temos escritório aqui, trabalhamos nessa área de cálculo, consultoria, laboratórios também voltado à norma de desempenho já há alguns anos aí no mercado. E temos vivendo, né, esses dias diferentes aí, de uma forma geral, mas sempre desafiadores. E esse assunto que a gente vai falar também é um desafio para mim, para ti, né, Rangel? Mas é muito bom essa oportunidade de estar aqui e nós poder conversar, além da amizade que a gente tem, poder ter outras pessoas junto aqui nesse bate-papo, nessa troca de experiências, tá? E também, tem alguns conhecidos nossos aqui que não te conhecem, assim como o todo que tu trabalha, gostaria que tu também passasse teu abrangência aí, tua atuação aí que tu tem aí na região sudeste. Eu falo aqui pelo sul e tu fala aí pelo sudeste. E a galera que estiver acompanhando de outros lugares nos ajuda aí, porque as situações a gente fala pela amostragem que a gente conhece, né? Então tem a galera do norte, nordeste, sudoeste, quem tiver vai ajudando a gente. Bom, o Marcos foi um pouco modesto na apresentação, ele é o cara da alvenaria estrutural, principalmente na região do sul, e atualmente também bastante na área de desempenho. Ele deve ter umas 30 empresas diferentes aí, mas que ele só conta quatro e todas relacionadas a projeto, a consultorias e, enfim, sobre a alvenaria estrutural e outros sistemas construtivos também nesse meio. Bom, eu tenho um escritório de cálculo aqui em Campinas, a Soma Cálculo Estrutural. Há 12 anos trabalho exclusivamente com projetos estruturais, sou mestre em estruturas aqui pela FEC Unicamp, e a gente tem desenvolvido trabalhos relacionados a isso. Então, o nosso bate-papo hoje, conforme desafio aí pela equipe da Anicer, é falar do boom da construção civil e o desenvolvimento de produtos, é o tema que está fixado aí. Então, a galera que estiver chegando, participa com a gente. Primeiro, vamos entender essa história, né, o Marcos? Uhum. Isso. Eu queria até voltar um pouquinho atrás, se você me permite. Nós estávamos passando 2008 por aí, assim, do pouco, que foi justamente quando eu comecei a trabalhar com projetos de estruturas, tá? Você começou, acho que uns 40 anos antes, mas não, um pouquinho antes, então O que? conhece um pouco mais longe do que eu, mas eu lembro que aí foi realmente um período assim de forte crescimento, até mais ou menos 2015, daí a gente teve uma queda importante, e estávamos vindo de uma retomada interessante, e aí a pandemia, e a gente quer falar para chegar aí. É mais ou menos esse caminho que você vê também? É mais ou menos isso aí, Rangel. A gente, como tu falaste, um pouquinho mais tempo, né, de 96 para cá, né? Então a gente já passou por diversas condições de mercado, trocas de governo, programas habitacionais, crise, o 11 de setembro. A gente já viveu esses períodos aí que foram desafiadores, né? Mas essa situação que a gente passou a partir de 15 de março, principalmente aqui no Brasil, nos trouxe um desafio diferente. Não só para mim, não só para ti, Rangel, mas para todos que estão nos ouvindo, tenho certeza disso. Eu, como professor da universidade, eu tive que me adaptar à nova condição,
Você já tem experiência muito grande nesse mundo online. Eu não tenho essa experiência toda. Então, eu tive que me adaptar a ensino online. Se adaptamos muito bem a essa ferramenta, te confesso. A surpresa foi positiva. Eu imaginava que não seria tão positivo pela condição que nós vivíamos no passado, muito na presença física. Hoje a gente consegue muita coisa transmitir dessa forma online, conhecimento também transmitido, porém a presença ainda ela continua sendo importante. Mas eu quero te dizer assim, Angel, eu quero a tua posição, tu como uma pessoa de referência no mercado, tu vê em relação ao Sudeste, em relação ao Brasil. A diferença, o que tu notou vamos falar, a data 15 de março até os dias de hoje, em relação a projetos, a construtoras, a negócios, às obras, de uma forma geral. Eu queria uma posição tua, Angel, como gerador de opinião. O que tu me diz e o que tu sentiu, tu, escritório de cálculo, tu, consultor e projetista, nesse período, de março até agora? Me passa a tua experiência e tem para me dizer. O que rolou com a gente, né? Do nosso ponto de vista, e aí a gente vai ampliando a conversa. Logo que veio essa pandemia, essa situação de ter que trabalhar de casa, enfim, houve, na verdade, um aumento de volume de trabalho no escritório. Então, tem escritório de cálculo, as construtoras, como algumas regiões diminuíram ou pararam um pouco as obras, a gente trabalha em projeto, vamos colocar o projeto em ordem, até porque a maioria das pessoas esperavam que isso ia durar 2 semanas, no máximo 1 mês. Não tinha-se essa noção que ia demorar todo esse tempo. Então, quiseram, olha, vamos aproveitar e vamos colocar os projetos em ordem, as construtoras e a gente também. Então, foi meio que um período altíssimo de trabalho, logo no começo. O trabalho de projetos estruturais, ele permite, de forma mais simplificada, esse trabalho da equipe em home office. A gente tem ferramentas que ajudam bastante isso. O Rodrigo já mandou aí que aí no escritório eles estão lotados de projeto em Goiânia, já tem uma perspectiva. Daí a gente teve uma adaptação, foi curta, mas o pessoal se adaptou bem, e os clientes com o projeto, a maioria não começando novos, tá? Mas com projetos que estavam em andamento e o pessoal querendo colocar isso em ordem, porque já estávamos num volume grande. Daí a gente teve um pequeno platô, e as consultoras perceberam, pelo menos aqui em São Paulo, não parou obra quase nenhuma. Assim, houve uma adaptação ali de volume, enfim, mas as obras continuaram e houve um novo perfil de consumo, eu vejo, Marcos, porque a gente começou a ver uma queda da taxa básica de juros, a taxa Selic, e isso tornava os investimentos bancários menos, ainda assim, está péssimo, digamos assim, né? Os investimentos bancários não tão interessantes. Ao mesmo tempo, a possibilidade de aluguéis residenciais, principalmente, e aí isso houve um migrar de investidores para a área imobiliária, principalmente residencial. Eu acho que o comercial deu uma estabilizadinha, mas o residencial aumentou bastante. E a gente teve, de novo, um volume grande de lançamentos, isso já ali junho, final de maio, início de junho. E daí para cá, a gente, assim, o volume de trabalho que chegam no nosso escritório e nos escritórios de colegas, o Rodrigo acabou de falar, eu tenho uma série de alunos online que trabalham com projetos de estruturas. O pessoal começou a me procurar, falou, Rangel, eu preciso de gente para me ajudar. Eu preciso de mão de obra qualificada para me ajudar. As pessoas que já estavam preparadas não davam conta e o volume está altíssimo, em torno de 2, 3 lançamentos por dia de projetos estruturais. A gente faz exclusivamente isso. Ao mesmo tempo, a gente, lógico, se está tendo projeto, tem obra, tem coisa que está rolando. A gente começou a ouvir falar de até deficiência dos fornecedores em conseguir entregar os materiais necessários, porque não estavam preparados para a demanda, por motivos óbvios. Ninguém estava preparado para uma pandemia, não se sabia muito bem o que ia acontecer. Então, eu comecei, inclusive, já que a gente está falando aqui de blocos cerâmicos, na região de Campinas, o pessoal falou, olha,
eu estou tendo que pedir bloco para 40, 50, 60 dias, porque o volume nas fábricas está alto de pedido de materiais. Então, nesse sentido, a gente pode chamar de realmente uma retomada interessante do setor. Eu, aqui no escritório, não cheguei a sentir uma queda em momento nenhum. A gente sentiu um boom alto, uma estabilização e agora uma retomada muito forte, que eu acho que isso melhorando tende a ser muito maior, tende a ser realmente um V de maneira importante. É essa que eu tenho passado aqui em Campinas. E aí no Rio Grande do Sul, Marco, o que está rolando? Aqui, Rangel, a situação, algumas coisas são muito próximas e outras são um pouco diferentes. Por exemplo, em março, meio de março, a Porto Alegre, capital, ficou 45 dias com as obras fechadas. Foi vetado o trabalho na construção civil e depois retomaram com o horário das 9 da manhã às 4 da tarde. Então, a produtividade caiu um pouco. E nós passamos o mês de julho todo fechado as obras aqui no Rio Grande do Sul. Foi a única capital do Brasil que teve essa situação tão pesada. Então, em 6 meses, nós tivemos quase 3 meses parado. Mas isso, Angel, foi só Porto Alegre capital. Todas as outras cidades tiveram aquele mesmo período ali no início, uma paradinha. Tá? Nosso escritório passou também a home office, né? Nós trabalhamos com projetos estruturais e começamos a trabalhar com bastante aflição, de certa forma, né? Nós não vivíamos nessa forma, passamos de uma semana para outra trabalhando dessa forma, e também com expectativa dos nossos clientes, né? Como eles iriam se portar. E como tu falaste muito bem, as consultoras passaram a trabalhar home office, começaram a botar em dia algumas coisas, começaram a se dedicar mais a projeto, porque as obras estavam paradas, né? E começaram a vir demanda, e nós começamos a nos cada vez mais pressionar em projeto. Aí maio deu uma reduzida, a construção civil voltou devagarinho, as outras cidades do interior continuaram trabalhando, mas o mês de junho foi um dos períodos, junho e julho, que nós mais fizemos propostas, né? Algo assim, vivendo uma condição que a gente olha ao redor e vê outros setores bem complicados, né? O setor hoteleiro, turismo e alguns outros, e nós, assim, selecionando gente para colocar nos nossos quadros. Nós estamos aumentando o nosso quadro, porque a demanda está muito grande. Positivamente falando, Angel, eu te digo assim, ó, eu acredito numa boa vinda aí pela frente, né? Esse certo boom que vem por aí. Nós estamos com bastante demanda de trabalho, graças a Deus, tá? Agora, tem algumas coisas que nos preocupam, Angel. Tu falaste, e nós estamos, isso é uma posição tua, tu já comentou, é o desabastecimento de alguns materiais. Os fornecedores de fios, portas, cerâmicas, eles já estão pedindo prazos maiores, não porque ainda já o volume seja grande das obras que estão começando agora em setembro, outubro, mas por as fábricas ter ficado períodos parados e algumas peças faltarem, sabe? Falta uma peça, não veio da China, a outra não veio não sei da onde. Eu te confesso, tu passou pelo 2010, 11, 12 ali, nós passamos um período também complicado de fornecedores, né, Rangel? Falta de material, às vezes faltava bloco cerâmico, às vezes faltava concreto, às vezes esse receio, eu te confesso que ele existe agora. Eu acredito que as empresas estão um pouquinho mais preparadas, porque elas já passaram por essa fase lá. Um dos fabricantes de bloco aqui da região cerâmico, a fábrica dele foi ampliada, só que aquele grau de crescimento não aconteceu como imaginavam, né? Então ela está preparada para um novo movimento. Só que nós trabalhamos numa cadeia produtiva. Então, os fornecedores, eles trabalham todo mundo junto. E a gente precisa, para nossos projetos que a gente está, graças a Deus, conseguindo desenvolver, ter o escritório nosso num volume legal, a gente precisa os fornecedores também participarem desse conjunto para todo mundo recuperar os meses que as obras tiveram um rendimento um pouco menor, né? Então, eu acho que isso aí é uma situação que a gente tem pela frente como desafio. E agora, Angel, também aproveita esse nosso bate-papo aqui, eu te pergunto, em relação ao que tem aí posto, com essas revisões que a gente está tendo de normas,
a norma de desempenho que está aí no presente, aí no nosso dia a dia. Nós vivemos norma de desempenho, né? Todos os projetistas em todos os setores vivem, os clientes já hoje vivem bastante norma de desempenho em si. O que tu acha e o que tu tem de posição, o que tu vê de movimentação no sentido atualização ou melhoria? Tu tem percebido um movimento também forte nesses fornecedores, nessas áreas, principalmente voltado à norma? Eu acho que isso, não consequência da pandemia em si ou desse período, mas principalmente quando a gente começou esse movimento da norma de desempenho, pegou, assim, o pessoal diz que pegou de surpresa, não é bem verdade, a norma já está sendo desenvolvida há tanto tempo, né? Mas aquela coisa, agora precisa mesmo, né? E as pessoas começaram a perceber, não só por exigência das normas, quanto o próprio consumidor, né? O consumidor começou a ter mais consciência de que ele tem direito a um produto de mais qualidade. A construção, embora a gente saiba que é construir sonhos, a gente tem que minimamente entregar algo com conforto, com condições de uso mais adequadas. A gente até brinca, Maria Angélica comenta também, que a gente poderia, por que não, ter faixas de desempenho ainda maiores. Vou comprar a minha casa com um nível de desempenho B+, A+, enfim, não sei, mas coisas assim. De qualquer maneira, a gente percebeu que a maioria não estava preparada para atender ao mínimo, né, que era o que se esperava. A partir daí, eu consigo perceber claramente que o mercado pede, as empresas respondem. Isso é muito positivo em todos os fatores, inclusive para blocos estruturais cerâmicos. Há uma necessidade maior de atendimento, por exemplo, a questões térmicas e acústicas. Temos blocos térmicos, blocos acústicos. Nós temos necessidade de fazer prédios mais altos. Você trabalhou fortemente aí em desenvolvimento de blocos com parede maciça, blocos com ranhuras internas, que resolvem questões importantes do mercado. Então, eu vejo isso de maneira clara, a indústria desenvolvendo soluções porque o mercado pede e o mercado está disposto a pagar por isso, né? Lógico, algumas soluções não exigem aumento de custo, algumas soluções é só repensar algumas coisas e exige inovação, e nesse sentido eu percebi muito isso, Marcos. Um movimento das universidades, um movimento das universidades desenvolvendo pesquisas de inovações, de materiais, de qualidade, com os professores dedicados a isso, as empresas investindo em ensaios, vocês fizeram vários, né? Vários fabricantes indo lá no IPT, indo aí no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, desenvolvendo ensaios de forma exaustiva, que eu acho que ainda precisa de ainda mais, mas entendendo e desenvolvendo soluções para resolver isso. E às vezes não eram nem soluções novas, eram comprovação de que, olha, pode ficar tranquilo que esse meu produto aqui, eu consigo evidenciar o atendimento às normas, né? E aí entra num outro fator que daí eu acho que você está mais presente, que o pessoal que não sabe, o Marcos tem uma empresa também de consultoria nessa questão de norma de desempenho, que eu acho que é um dos fatores que pegou, se eu não me engano, a partir de 2017, de uma forma mais evidente. Não basta só eu dizer que atendi a norma de desempenho, eu preciso evidenciar o atendimento, além de documentação em projeto, com ensaios. Os ensaios eram necessários desde antes, e você faz esse trabalho de ensaio, né, Marcos? Aí eu vou te devolver a pergunta. Pensando nisso, primeiro, as consultoras estão fazendo os ensaios, e quando não se faz, quais são as possíveis consequências? E fazendo os ensaios, a partir dos ensaios ou das respostas positivas ou negativas dos ensaios, as empresas fornecedoras de vários materiais têm se mexido para resolver esses gaps? Uhum. Pergunta bem pesada, Longa. boa, pergunta. Vamos por partes, né? Vamos por partes. Porque nós temos um laboratório que se chama MMC Lab, nós somos certificados em metro em acústica e agora estamos buscando outra certificação, e a demanda ela vem aumentando cada vez mais, tá? Eu te falo assim, por quê? Porque as
construtoras, como tu falaste, elas começaram a se preocupar, elas começaram a dar valor. Alguns motivos, pressão dos moradores, né? Jurídico, um medo de um passivo jurídico que pode acontecer, e eu acho que é o mais importante, Angel, assim, como tu falaste dos ensaios, nós aqui, vocês aí, Cerâmica City, Palma de Ouro e algumas outras que a gente tem aí, selectas, assim por diante, na região de São Paulo, aqui. E o que que acontece desse processo? Tá tendo um ganho muito de preocupação em conseguir atingir o que a norma precisa um pouquinho mais, tá? Nível intermediário e nível superior. Eu vou falar também um pouquinho dos fornecedores. Nós fizemos o mapa de ruído, o estudo do ruído. Nós fizemos também estudos de medição. Marcos, o seu tá cortando bastante. Vou só tentar ver se volta, senão eu te tiro e coloco de volta. Mas eu acho que voltou. Acho que Voltou? voltou. Tá legal agora? Tá. Tá ouvindo bem? Legal. Então, os fornecedores da esquadria, a gente nós notamos nos ensaios, Angel, uma melhoria muito boa. O índice de isolamento, quando melhorou o isolamento acústico, veio de tabela uma melhoria também na estanqueidade, melhor fechamento do apartamento, e isso veio dar um upgrade. E fornecedores de bloco, foi desenvolvido blocos buscando atingir esses níveis, e também, eu te digo hoje, buscando nível intermediário e quem sabe superior. Esse eu acho que é o grande ganho, sabe? Não só o mínimo. O mínimo é o básico, né? Mas nós temos que subir mais a régua, tá? E essa preocupação a gente percebe. O pessoal começou a se preocupar com o ruído externo, ruído entre unidades, se preocupar em lajes. A própria Maria Angélica, tu citaste, nossa referência nacional nessa área. Nós temos que dar uma qualidade de vida. E agora, nesse período de pandemia, nossas habitações foram teste de fogo mesmo, né? As pessoas começaram a ficar mais período em casa, começaram a conhecer seus vizinhos do lado, de cima. Antigamente, chegava às vezes à noite, já ia descansar, dormir. Hoje não, às vezes permanece as 24 horas dentro da unidade. Tu começa a valorizar a acústica, começa a valorizar a orientação solar, Angel. Uma coisa que foi quase esquecida. O pessoal vê o sol entrar no seu imóvel. Isso é muito legal. Eu acho isso, eu sou professor de arquitetura, eu acho isso um grande ganho técnico. E eu espero que isso continue, essa valorização de itens que eles pegam muito, né? O isolamento acústico. Então, digamos assim, essa preocupação, eu acho que isso é muito bom, é muito produtivo. Agora eu quero também estar, a gente trabalha isso dentro das universidades, desenvolve trabalhos e cursos, maratonas aí que são comentadas aí no Brasil. Eu quero a tua posição, Rangel, dos projetistas. Como tu vê o projetista pensando nesse conjunto, tá? Não interessa seja estrutural, ele tem durabilidade, tem cadeia de materiais. Como eles estão pensando nisso, nesse Brasil tão grande? Tu dá esses cursos, tu pega gente do Brasil inteiro, gente da Manaus, lá, Roraima, Rondônia, aqui do Rio Grande do Sul. O que tu sente de preocupação? Ela é presente no dia a dia dos artistas estruturais e frente a esse volume que vem pela frente, Angel, será que nós estamos te formando pessoas que tenham essa mentalidade, esse pensamento, desafio político ou de norma que vem pela frente? Bom, vou tentar responder por partes também, que é outra pergunta pesada, né? Eu entendo, Marcos, todo o setor respondendo à necessidade do cliente final. É o que nos importa. O que nos importa é, lógico, o sucesso do empreendimento, o sucesso do empresário, o sucesso dos fornecedores, mas o fim é que nós tenhamos edificações com qualidade necessária, de acordo com o que o cliente quer. Posso ter padrões altíssimos, mas eu preciso pensar sempre ali
pelo menos no que a norma de desempenho nos dá, e se for possível, coisas maiores. Lembrando que a gente tem deficiências, déficits gigantescos de moradia no país, e muitos deles não são déficits quantitativos, mas muitos deles déficits qualitativos mesmo. E nesse sentido, a gente percebeu as construtoras sendo pressionadas pelo consumidor. O consumidor ele já descobriu isso, os advogados também, né? Que eles têm direito a um desempenho mínimo. A gente até brinca que em algumas regiões a gente tem mais palestra de advogado que de engenheiro sobre normas de desempenho. É um direito do consumidor e ele precisa estar ciente disso. E com isso, as consultoras são pressionadas de volta para atender isso, porque pode ser penalizada ou porque quer oferecer algo diferenciado para o seu cliente, e a consultora pressionando o projetista, né? Então, hoje, quando eu entro nesse processo, é o mínimo que eu preciso fazer, não é que assim, eu sou bonzinho por me preocupar com isso. Se eu não evidenciar nos projetos que eu estou atendendo aos requisitos de desempenho, eu não faço projeto para algumas consultoras. E para que eu evidencie esse processo, a gente começou a estudar mais, começou a se mover mais, a ir atrás de informações, porque acaba que eu estou ficando responsável por mais coisas do que eu achei que eu estaria no começo. Eu achei que era só fazer continha, usa bloco tal, argamassa tal e segue. Não. Assim como controle tecnológico não é só fazer ensaio, o desenvolvimento de projetos estruturais envolve um ciclo muito maior. Aí a gente percebe algumas deficiências. Na maioria dos projetos, as pessoas não estão preparadas para isso. E não só em sistemas como alvenaria estrutural. Em sistemas como concreto armado também, ou outros sistemas estruturais também. Não há informações com o projetista suficiente por isso. E hoje, na minha visão, quando falta informação, na maioria dos casos, falta do projetista correr atrás mesmo, porque o mercado tem fornecido muito mais dados do que a gente tinha antes, né? E porque, em certo momento, logo no começo, a gente começou a dividir, a fazer o contrário. A gente começou a pressionar os fabricantes para nos dar informações. Começar, por exemplo, vou falar para o setor cerâmico. Ou cerâmica City, ou cerâmica Palma de Ouro, ou cerâmica Pauluse. Eu quero usar o seu material, mas eu não tenho informação nenhuma. O que os fabricantes começaram a fazer? Devolver informação para a gente, fazendo ensaio, não sei o quê. Então, a gente vai um apertando o outro para que no final a gente tenha clareza disso. Me preocupo que a gente tem um número de escritórios de projetos muito grandes no país e, infelizmente, a maioria ainda não tem informação suficiente. Eu estou falando do sistema como um todo, não do projeto especialmente. Nesse sentido, a gente, ao invés de simplesmente se acomodar com isso, que a gente tem buscado fazer, você, eu aqui, a Anicer, toda a cadeia, é isso. A gente está na rede social, um dos motivos é isso, é levar a informação, tornar acesso a essa informação mais prático, mais democrático, digamos assim. Antigamente, se precisasse de alguma informação, não era tão simples, não é que a pessoa escondia, não, é que a pessoa às vezes não sabia nem para onde ir. Hoje está muito fácil isso, e aí a gente tem buscado essa melhoria. Porque, Marcos, uma coisa que eu citei desde o começo do processo de pandemia, porque a gente já passou por algumas crises, você tem uma experiência ainda maior, a gente percebe, em crise tem oportunidade. A gente não sabe quando ela vai voltar, mas sempre há oportunidade, a gente se reinventa. Tá você aí, ó. O Marcos Daniel fez o Instagram dele recentemente, né? E no intuito, né? No intuito de estar com a presença digital também, que é algo importante. A presença digital hoje, ela torna e aumenta as possibilidades muito maiores de todo mundo. Dos fabricantes, dos projetistas, dos professores, das universidades.
há uma deficiência na formação, a gente percebe isso de maneira clara, mas ao mesmo tempo há uma disponibilidade de cursos de uma maneira muito mais prática, né? Hoje, a gente, esse ano a gente não fez quase nada de viagem, mas ano passado a gente fez pelo menos 50 palestras no Brasil inteiro. Tudo bem, é muita palestra, mas são só 50. Aqui, eu online, eu posso fazer pelo menos 5 por semana, em vários lugares e atingir, igual a maratona que você citou, num único evento online, eu levei 10 mil pessoas. 10 mil pessoas ao mesmo tempo, do Brasil inteiro. Então, como que a gente faria isso num auditório? Vou levar 10 mil pessoas para a gente estudar, fazer projeto de estruturas, que não é um negócio tão cool assim, né, Marcinha? Galera, não é igual a live de uns cantores sertanejos, enfim. É um conteúdo mais massivo, digamos assim, né? O pessoal está perguntando aqui, além dos escritórios de projetos, demais profissionais carecem de informação de fornecedores referente aos seus produtos em conformidade à norma de desempenho. Está aqui comentando Moni Saldanha. Uhum. Com certeza, sim, Rangel, tu falaste muito bem. O Brasil é muito grande, o desafio está aí. Muitas universidades hoje ainda não abordam esse item tão importante que é a norma de desempenho, e os projetistas junto. E nós percebemos uma submetar e que conseguimos ter a durabilidade que a gente quer, ter o desempenho acústico que se espera, ter o desempenho. Nós somos projetistas, né? E essa vantagem que tu tem, essa abrangência que tu tem a nível Brasil, com informações, e que eles procurem também. Nós vamos começar a selecionar nossos fornecedores. Se não se adaptarem, nos derem condições, Angel, de nós conhecermos o desempenho e podermos projetar com tranquilidade, aquele fornecedor vai estar fora. Está entendendo? A gente não vai ter a confiança e a segurança. Isso vai fazer com que melhore a nossa construção civil, a nossa engenharia como um todo. Isso é bom. Acho que esse desafio vai fazer com que nós cresçamos. A Paulus, que eu falei aqui, desenvolveu quantos tipos de bloco para atender condições específicas. A CID, Palma de Ouro, Select. Eles têm que estar nesse mercado. O pessoal de concreto, estudar modularidade, começar a se preocupar com algumas coisas que antes era só resistência. Não é só resistência à compressão. Tem muita outra coisa a mais que acarreta, digamos, propriedades na frente que influem no conjunto inteiro. Esse desafio também, eu acho que o pessoal de tintas, fornecedores de tinta, tem que encarar forte isso aí, tá? Porque nós precisamos melhorar também nossas estanqueidades dos nossos prédios também, a nossa impermeabilidade das nossas fachadas. Nós sofremos muito isso na região sul, vocês aí também. Infiltrações, penetração, umidade pelas paredes. Então, é de sistemas. Nós temos, eu como professor, e desenvolvo um trabalho também, professor também nessa área, de conseguir levar mais gente. O pessoal tem que romper inércia. Tem que sair, que nem eu criei Instagram. Eu sou aquilo que nós éramos há 2, 3 anos atrás, nós temos que estar sempre reinventando. Nós temos um amigo em comum, o Juan, aí. Olha o que ele está se reinventando diariamente para desenvolver ferramentas aí fantásticas, que vão nos ajudar muito de uma forma geral. Então, eu acho que isso aí é muito legal, sabe? Muito legal, Rangel. E esse boom da construção, que esse volume de obras que vem pela frente, vai ser legal. Só que nós não podemos fazer como foi em 2010, 11, 12, tá? Tu sabe, foi bom, mas ficou muito passivo para trás, né, Rangel? Ficou muita coisa com patologia hoje. Então, eu acho que essa nova vinda, nesse volume que a gente tem pela frente, ele tem que ser mais saudável. Ele tem que ser mais sólido no sentido de estanqueidade, durabilidade, conhecimento do desempenho, porque as pessoas estão muito ligadas nas condições jurídicas
condições contratuais, condições do entorno, e as redes sociais também potencializam essas situações. Oi, gente. Grande Marcos, tudo bem? Tudo bem, Angel? Tranquilo? Ótimo. Deixa eu fixar aqui o tema e colocar o fone para melhorar esse áudio um pouquinho. Bom, Marcos, está me ouvindo? Tranquilo? Estou te ouvindo tranquilo. Tudo tranquilo então, Rangel? Joia, vamos lá. Eu sei que hoje o host é você, eu sou só o convidado, mas vamos começar nos apresentando rapidamente. O pessoal aí no Sul te conhece bastante, aqui em São Paulo também, galera do Rio, a galera do setor ceramista te conhece bastante. Tá aí o nosso Juan já com a gente também, nosso colega Juan, mas talvez meus seguidores nem todos te conheçam ainda. Você tá no Rio Grande do Sul, é isso? Porto Alegre? Isso. Foi Porto Alegre. Nós temos escritório aqui, trabalhamos nessa área de cálculo, consultoria, laboratórios também voltado à norma de desempenho já há alguns anos aí no mercado. E temos vivendo, né, esses dias diferentes aí, de uma forma geral, mas sempre desafiadores. E esse assunto que a gente vai falar também é um desafio para mim, para ti, né, Rangel? Mas é muito bom essa oportunidade de estar aqui e nós poder conversar, além da amizade que a gente tem, poder ter outras pessoas junto aqui nesse bate-papo, nessa troca de experiências, tá? E também, tem alguns conhecidos nossos aqui que não te conhecem, assim como o todo que tu trabalha, gostaria que tu também passasse teu abrangência aí, tua atuação aí que tu tem aí na região sudeste. Eu falo aqui pelo sul e tu fala aí pelo sudeste. E a galera que estiver acompanhando de outros lugares nos ajuda aí, porque as situações a gente fala pela amostragem que a gente conhece, né? Então tem a galera do norte, nordeste, sudoeste, quem tiver vai ajudando a gente. Bom, o Marcos foi um pouco modesto na apresentação, ele é o cara da alvenaria estrutural, principalmente na região do sul, e atualmente também bastante na área de desempenho. Ele deve ter umas 30 empresas diferentes aí, mas que ele só conta 4 e todas relacionadas a projeto, a consultorias e, enfim, sobre a alvenaria estrutural e outros sistemas construtivos também nesse meio. Bom, eu tenho um escritório de cálculo aqui em Campinas, a Soma Cálculo Estrutural. Há 12 anos trabalho exclusivamente com projetos estruturais, sou mestre em estruturas aqui pela FEC Unicamp, e a gente tem desenvolvido trabalhos relacionados a isso. Então, o nosso bate-papo hoje, conforme desafio aí pela equipe da Anicer, é falar do boom da construção civil e o desenvolvimento de produtos, é o tema que está fixado aí. Então, a galera que estiver chegando, participa com a gente. Primeiro, vamos entender essa história, né, o Marcos? Uhum. Eu queria até voltar um pouquinho atrás, se você me permite. Nós estávamos passando 2008, por aí, assim, do pouco, que foi justamente quando eu comecei a trabalhar com projetos de estruturas, tá? Você começou, acho que uns 40 anos antes, mas não, um pouquinho antes, então conhece um pouco mais longe do que eu, mas eu lembro que aí foi realmente um período assim de forte crescimento, até mais ou menos 2015, daí a gente teve uma queda importante, e estávamos vindo de uma retomada interessante, e aí a pandemia, e a gente quer falar para chegar aí. Mais ou menos esse caminho que você vê também? É mais ou menos isso aí, Rangel. A gente, como tu falaste, um pouquinho mais tempo, né, de 96 para cá, né? Então a gente já passou por diversas condições de mercado, trocas de governo, programas habitacionais, crise, o 11 de setembro. A gente já viveu esses períodos aí que foram desafiadores, né? Mas essa situação que a gente passou a partir de 15 de março, principalmente aqui no Brasil, nos trouxe um desafio diferente. Não só para mim, não só para ti, Rangel, mas para todos que estão nos ouvindo, tenho certeza disso. Eu, como professor da universidade, eu tive que me adaptar à nova condição. Você já tem experiência muito grande nesse mundo online. Eu não tenho essa experiência toda.
Então, eu tive que me adaptar a ensino online. Se adaptamos muito bem a essa ferramenta, te confesso. A surpresa foi positiva. Eu imaginava que não seria tão positivo pela condição que nós vivíamos no passado, muito na presença física. Hoje a gente consegue muita coisa transmitir dessa forma online, conhecimento também transmitido, porém a presença ainda ela continua sendo importante. Mas eu quero te dizer assim, eu quero a tua posição, tu como uma pessoa de referência no mercado, tu vê em relação ao Sudeste, em relação ao Brasil. A diferença, o que tu notou vamos falar, a data 15 de março até os dias de hoje, em relação a projetos, a construtoras, a negócios, às obras, de uma forma geral. Eu queria uma posição tua, Rangel, como gerador de opinião. O que tu me diz e o que tu sentiu, tu, escritório de cálculo, tu, consultor e projetista, nesse período, de março até agora? Me passa a tua experiência e tem para me dizer. O que rolou com a gente, né? Do nosso ponto de vista, e aí a gente vai ampliando a conversa. Logo que veio essa pandemia, essa situação de ter que trabalhar de casa, enfim, houve, na verdade, um aumento de volume de trabalho no escritório. Então, tem escritório de cálculo, as construtoras, como algumas regiões diminuíram ou pararam um pouco as obras, a gente trabalha em projeto, fala, vamos colocar o projeto em ordem, até porque a maioria das pessoas esperavam que isso ia durar 2 semanas, no máximo um mês. Não tinha-se essa noção que ia demorar todo esse tempo. Então, quiseram, olha, vamos aproveitar e vamos colocar os projetos em ordem, as construtoras e a gente também. Então, foi meio que um período altíssimo de trabalho, logo no começo. O trabalho de projetos estruturais, ele permite, de forma mais simplificada, esse trabalho da equipe em home office. A gente tem ferramentas que ajudam bastante isso. O Rodrigo já mandou aí que aí no escritório eles estão lotados de projeto em Goiânia, já tem uma perspectiva. Daí a gente teve uma adaptação, foi curta, mas o pessoal se adaptou bem, e os clientes com o projeto, a maioria não começando novos, tá? Mas com projetos que estavam em andamento e o pessoal querendo colocar isso em ordem, porque já estavam num volume grande. Daí a gente teve um pequeno platô, e as consultoras perceberam, pelo menos aqui em São Paulo, não parou obra quase nenhuma. Assim, houve uma adaptação ali de volume, enfim, mas as obras continuaram e houve um novo perfil de consumo, eu vejo, Marcos, porque a gente começou a ver uma queda da taxa básica de juros, a taxa Selic. Isso tornava os investimentos bancários menos, ainda assim, está péssimo, digamos assim, né? Os investimentos bancários não tão interessantes. Ao mesmo tempo, a possibilidade de aluguéis residenciais, principalmente, e aí isso houve um migrar de investidores para a área, para a área imobiliária, principalmente residencial. Eu acho que o comercial deu uma estabilizadinha, mas o residencial aumentou bastante. E a gente teve, de novo, um volume grande de lançamentos, isso já ali junho, maio, final de maio, início de junho. E daí para cá, a gente, assim, o volume de trabalho que chegam no nosso escritório e nos escritórios de colegas, o Rodrigo acabou de falar, eu tenho uma série de alunos online que trabalham com projetos de estruturas. O pessoal começou a me procurar, falei, Rangel, eu preciso de gente para me ajudar, eu preciso de mão de obra qualificada para me ajudar. As pessoas que já estavam preparadas não davam conta e o volume está altíssimo, em torno de 2, 3 orçamentos por dia de projetos estruturais. A gente faz exclusivamente isso. Ao mesmo tempo, a gente, lógico, se está tendo projeto, tem obra, tem coisa que está rolando. A gente começou a ouvir falar de até deficiência dos fornecedores em conseguir entregar os materiais necessários, porque não estavam preparados para a demanda, por motivos óbvios. Ninguém estava preparado para uma pandemia, não se sabia muito bem o que ia acontecer. Então, eu comecei, inclusive, já que a gente está falando aqui de blocos cerâmicos, na região de Campinas, o pessoal falou, olha, eu estou tendo que pedir bloco para 40, 50, 60 dias, porque o volume nas fábricas está alto de pedido de materiais.
Então, nesse sentido, a gente pode chamar de realmente uma retomada interessante do setor. Eu aqui no escritório não cheguei a sentir uma queda em momento nenhum. A gente sentiu um boom alto, uma estabilização e agora uma retomada muito forte, que eu acho que isso melhorando tende a ser muito maior, tende a ser realmente um V de maneira importante. É essa que eu tenho passado aqui em Campinas e aí no Rio Grande do Sul, Marco. O que está rolando? Aqui, Rangel, a situação, algumas coisas são muito próximas e outras são um pouco diferentes. Por exemplo, em março, meio de março, a Porto Alegre, capital, ficou 45 dias com as obras fechadas. Foi vetado o trabalho na construção civil e depois retomaram com o horário das 9 da manhã às 4 da tarde. Então, a produtividade caiu um pouco. E nós passamos o mês de julho todo fechado as obras aqui no Rio Grande do Sul. Foi a única capital do Brasil que teve essa situação tão pesada. Então, em 6 meses, nós tivemos quase 3 meses parado. Mas isso, Angel, foi só Porto Alegre capital. Todas as outras cidades tiveram aquele mesmo período ali no início, uma paradinha. Tá? Nosso escritório passou também a home office, né? Nós trabalhamos com projetos estruturais e começamos a trabalhar com bastante aflição, de certa forma, né? Nós não vivíamos nessa forma, passamos de uma semana para outra trabalhando dessa forma, e também com expectativa dos nossos clientes, né? Como eles iriam se portar. E como tu falaste muito bem, as consultoras passaram a trabalhar home office, começaram a botar em dia algumas coisas, começaram a se dedicar mais a projeto, porque as obras estavam paradas, né? E começaram a vir demanda, e nós começamos a nos cada vez mais pressionar em projeto. Aí maio deu uma reduzida, a construção civil voltou devagarinho, as outras cidades do interior continuaram trabalhando, mas o mês de junho foi um dos períodos, junho e julho, que nós mais fizemos propostas, né? Algo assim, vivendo uma condição que a gente olha ao redor e vê outros setores bem complicados, né? O setor hoteleiro, turismo e alguns outros, e nós, assim, selecionando gente para colocar nos nossos quadros. Nós estamos aumentando o nosso quadro, porque a demanda está muito grande. Positivamente falando, Angel, eu te digo assim, ó, eu acredito numa boa vinda aí pela frente, né? Esse certo boom que vem por aí. Nós estamos com bastante demanda de trabalho, graças a Deus, tá? Agora, tem algumas coisas que nos preocupam, tu falaste, e nós estamos, isso é uma posição tua, tu já comentou, é o desabastecimento de alguns materiais. Os fornecedores de fios, portas, cerâmicas, eles já estão pedindo prazos maiores, não porque ainda já o volume seja grande das obras que estão começando agora em setembro, outubro, mas por as fábricas ter ficado períodos parados e algumas peças faltarem, sabe? Falta uma peça, não veio da China, outra não veio não sei da onde. Eu te confesso, tu passou pelo 2010, 11, 12 ali, nós passamos um período também complicado de fornecedores, né, Angel? Falta de material, às vezes faltava bloco cerâmico, às vezes faltava concreto, às vezes esse receio, eu te confesso que ele existe agora. Eu acredito que as empresas estão um pouquinho mais preparadas, porque elas já passaram por essa fase lá. Um dos fabricantes de bloco aqui da região cerâmico, a fábrica dele foi ampliada, só que aquele grau de crescimento não aconteceu como imaginávamos, né? Então ela está preparada para um novo movimento, só que nós trabalhamos numa cadeia produtiva. Então, os fornecedores, eles trabalham todo mundo junto. E a gente precisa, para nós, projetos que a gente está, graças a Deus, conseguindo desenvolver, ter o escritório nosso num volume legal, a gente precisa os fornecedores também participarem desse conjunto para todo mundo recuperar os meses que as obras tiveram um rendimento um pouco menor, né? Então, eu acho que isso aí é uma situação que a gente tem pela frente como desafio. E agora, Angel, também aproveita esse nosso bate-papo aqui, eu te pergunto, em relação ao que tem aí posto, com essas revisões que a gente está tendo de normas, a norma de desempenho que está aí no presente, aí no nosso dia a dia, nós vivemos norma de desempenho, né? Todos os projetistas em todos os setores vivem, os clientes já hoje vivem
norma de desempenho em si. O que tu acha e o que tu tem de posição, o que tu vê de movimentação no sentido atualização ou melhoria? Tu tem percebido um movimento também forte nesses fornecedores, nessas áreas, principalmente voltado à norma? Eu acho que isso, não consequência da pandemia em si ou desse período, mas principalmente quando a gente começou esse movimento da norma de desempenho, pegou, assim, o pessoal diz que pegou de surpresa, não é bem verdade, a norma já está sendo desenvolvida há tanto tempo, né? Mas aquela coisa, agora precisa mesmo, né? E as pessoas começaram a perceber, não só por exigência das normas, quanto o próprio consumidor, né? O consumidor começou a ter mais consciência de que ele tem direito a um produto de mais qualidade. A construção, embora a gente saiba que é construir sonhos, a gente tem que minimamente entregar algo com conforto, com condições de uso mais adequadas. A gente até brinca, a Maria Angélica comenta também, que a gente poderia, por que não, ter faixas de desempenho ainda maiores. Vou comprar a minha casa com nível de desempenho B+, A+, enfim, não sei, mas coisas assim. De qualquer maneira, a gente percebeu que a maioria não estava preparada para atender ao mínimo, né, que era o que se esperava. A partir daí, eu consigo perceber claramente que o mercado pede, as empresas respondem. Isso é muito positivo em todos os fatores, inclusive para blocos estruturais cerâmicos. Há uma necessidade maior de atendimento, por exemplo, a questões térmicas e acústicas. Temos blocos térmicos, blocos acústicos. Nós temos necessidade de fazer prédios mais altos. Você trabalhou fortemente aí em desenvolvimento de blocos com parede maciça, blocos com ranhuras internas, que resolvem questões importantes do mercado. Então, eu vejo isso de maneira clara, a indústria desenvolvendo soluções porque o mercado pede e o mercado está disposto a pagar por isso, né? Lógico, algumas soluções não exigem aumento de custo, algumas soluções é só repensar algumas coisas e exige inovação, e nesse sentido eu percebi muito isso, Marcos. Um movimento das universidades, um movimento das universidades desenvolvendo pesquisas de inovações, de materiais, de qualidade, com os professores dedicados a isso, as empresas investindo em ensaios, vocês fizeram vários, né? Vários fabricantes indo lá no IPT, indo aí no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, desenvolvendo ensaios de forma exaustiva, que eu acho que ainda precisa de ainda mais, mas entendendo e desenvolvendo soluções para resolver isso. E às vezes não eram nem soluções novas, eram comprovação de que, olha, pode ficar tranquilo que esse meu produto aqui, eu consigo evidenciar o atendimento às normas, né? E aí entra num outro fator que daí eu acho que você está mais presente, que o pessoal que não sabe, o Marcos tem uma empresa também de consultoria nessa questão de norma de desempenho, que eu acho que é um dos fatores que pegou, se eu não me engano, a partir de 2017, de uma forma mais evidente. Não basta só eu dizer que atendi a norma de desempenho, eu preciso evidenciar o atendimento, além de documentação em projeto, com ensaios. Os ensaios já eram necessários desde antes, e você faz esse trabalho de ensaio, né, Marcos? Aí eu vou te devolver a pergunta. Pensando nisso, primeiro, as consultoras estão fazendo os ensaios, e quando não se faz, quais são as possíveis consequências? E fazendo os ensaios, a partir dos ensaios ou das respostas positivas ou negativas dos ensaios, as empresas fornecedoras de vários materiais têm se mexido para resolver esses gaps? Pergunta bem pesada, longa. Toda pergunta. Vamos por partes, né? Vamos por partes. Nós temos um laboratório que se chama MMC Lab. Nós somos certificados em metro em acústica e agora estamos buscando outra certificação. E a demanda ela vem aumentando cada vez mais. Tá? Eu te falo assim, por quê? Porque as construtoras, como tu falaste, elas começaram a se preocupar, elas começaram a dar valor. Alguns motivos, pressão dos moradores, né?
jurídico, um medo de um passivo jurídico que pode acontecer. E eu acho que é o mais importante, Angela, assim, como tu falaste dos ensaios, nós aqui, vocês aí, Cerâmica City, Palma de Ouro e algumas outras que a gente tem aí, selectas, assim por diante na região de São Paulo, aqui. E o que acontece desse processo? Tá tendo um ganho muito de preocupação em conseguir atingir o que a norma precisa, um pouquinho mais, tá? Nível intermediário e nível superior. Eu vou falar também um pouquinho dos fornecedores. Nós fizemos o mapa de ruído, o estudo do ruído. Nós fizemos também estudos de medição. Marcos, o seu tá cortando bastante, vou só tentar ver se volta, senão eu te tiro e coloco de volta. Mas eu acho que voltou. Acho que Voltou, voltou. tá legal agora? Tá. Tá ouvindo bem? Legal. Então, os fornecedores da esquadria, a gente nós notamos nos ensaios, Angel, uma melhoria muito boa. O índice de isolamento, quando melhorou o isolamento acústico, veio de tabela uma melhoria também na estanqueidade, melhor fechamento do apartamento, e isso veio dar um upgrade. E fornecedores de bloco, foi desenvolvido blocos buscando atingir esses níveis, e também, eu te digo hoje, buscando nível intermediário e quem sabe superior. Esse eu acho que é o grande ganho, sabe? Não só o mínimo. O mínimo é o básico, né? Mas nós temos que subir mais a régua, tá? E essa preocupação a gente percebe. O pessoal começou a se preocupar com o ruído externo, ruído entre unidades, se preocupar em lajes. A própria Maria Angélica, tu citaste, nossa referência nacional nessa área. Nós temos que dar uma qualidade de vida. E agora, nesse período de pandemia, nossas habitações foram teste de fogo mesmo, né? As pessoas começaram a ficar mais período em casa, começaram a conhecer seus vizinhos do lado, de cima. Antigamente, chegava às vezes à noite, já ia descansar, dormir. Hoje não, às vezes permanece as 24 horas dentro da unidade. Tu começa a valorizar a acústica, começa a valorizar a orientação solar, Angel. Uma coisa que foi quase esquecida. O pessoal vê o sol entrar no seu imóvel. Isso é muito legal. Eu acho isso, eu sou professor de arquitetura, eu acho isso um grande ganho técnico. E eu espero que isso continue, essa valorização de itens que eles pegam muito, né? O isolamento acústico. Então, digamos assim, essa preocupação, eu acho que isso é muito bom, é muito produtivo. Agora eu quero também estar, a gente trabalha isso dentro das universidades, desenvolve trabalhos e cursos, maratonas aí que são comentadas aí no Brasil. Eu quero a tua posição, Rangel, dos projetistas. Como tu vê o projetista pensando nesse conjunto, tá? Não interessa seja estrutural, ele tem durabilidade, tem cadeia de materiais. Como eles estão pensando nisso, nesse Brasil tão grande? Tu dá esses cursos, tu pega gente do Brasil inteiro, gente da Manaus, lá, Roraima, Rondônia, aqui do Rio Grande do Sul. O que tu sente de preocupação? Ela é presente no dia a dia dos artistas estruturais e frente a esse volume que vem pela frente, Angel, será que nós estamos formando pessoas que tenham essa mentalidade, esse pensamento, desafio político ou de norma que vem pela frente? Bom, vou tentar responder por partes também, que é outra pergunta pesada, né? Eu entendo, Marcos, todo o setor respondendo à necessidade do cliente final. É o que nos importa. O que nos importa é, lógico, o sucesso do empreendimento, o sucesso do empresário, o sucesso dos fornecedores, mas o fim é que nós tenhamos edificações com qualidade necessária, de acordo com o que o cliente quer. Posso ter padrões altíssimos, mas eu preciso pensar sempre ali, pelo menos, no que a norma de desempenho nos dá e, se for possível, coisas maiores. Lembrando que a gente tem deficiências
déficits gigantescos de moradia no país, e muitos deles não são déficits quantitativos, mas muitos deles déficits qualitativos mesmo. E nesse sentido, a gente percebeu as construtoras sendo pressionadas pelo consumidor. O consumidor ele já descobriu isso, os advogados também, né? Que eles têm direito a um desempenho mínimo. A gente até brinca que em algumas regiões a gente tem mais palestra de advogado que de engenheiro sobre normas de desempenho. É um direito do consumidor e ele precisa estar ciente disso. E com isso, as consultoras são pressionadas de volta para atender isso, porque pode ser penalizada ou porque quer oferecer algo diferenciado para o seu cliente, e a consultora pressionando o projetista, né? Então, hoje, quando eu entro nesse processo, é o mínimo que eu preciso fazer, não é que assim, eu sou bonzinho por me preocupar com isso. Se eu não evidenciar nos projetos que eu estou atendendo aos requisitos de desempenho, eu não faço projeto para algumas consultoras. E para que eu evidencie esse processo, a gente começou a estudar mais, começou a se mover mais, a ir atrás de informações, porque acaba que eu estou ficando responsável por mais coisas do que eu achei que eu estaria no começo. Eu achei que era só fazer continha, usa bloco tal, argamassa tal e segue. Não. Assim como controle tecnológico não é só fazer ensaio, o desenvolvimento de projetos estruturais envolve um ciclo muito maior. Aí a gente percebe algumas deficiências. Na maioria dos projetos, as pessoas não estão preparadas para isso. E não só em sistemas como alvenaria estrutural. Em sistemas como concreto armado também, ou outros sistemas estruturais também. Não há informações com o projetista suficiente por isso. E hoje, na minha visão, quando falta informação, na maioria dos casos, falta do projetista correr atrás mesmo, porque o mercado tem fornecido muito mais dados do que a gente tinha antes, né? E porque, em certo momento, logo no começo, a gente começou a dividir, a fazer o contrário. A gente começou a pressionar os fabricantes para nos dar informações. Começar, por exemplo, vou falar para o setor cerâmico. Ou cerâmica City, ou cerâmica Palma de Ouro, ou cerâmica Pauluse. Eu quero usar o seu material, mas eu não tenho informação nenhuma. O que os fabricantes começaram a fazer? Devolver informação para a gente, fazendo ensaio, não sei o quê. Então, a gente vai um apertando o outro para que no final a gente tenha clareza disso. Me preocupo que a gente tem um número de escritórios de projetos muito grandes no país e, infelizmente, a maioria ainda não tem informação suficiente. Eu estou falando do sistema como um todo, não do projeto especialmente. Nesse sentido, a gente, ao invés de simplesmente se acomodar com isso, que a gente tem buscado fazer, você, eu aqui, a Anicer, toda a cadeia, é isso. A gente está na rede social, um dos motivos é isso, é levar a informação, tornar acesso a essa informação mais prático, mais democrático, digamos assim. Antigamente, se precisasse de alguma informação, não era tão simples, não é que a pessoa escondia, não, é que a pessoa às vezes não sabia nem para onde ir. Hoje está muito fácil isso, e aí a gente tem buscado essa melhoria. Porque, Marcos, uma coisa que eu citei desde o começo do processo de pandemia, porque a gente já passou por algumas crises, você tem uma experiência ainda maior, a gente percebe, em crise tem oportunidade. A gente não sabe quando ela vai voltar, mas sempre há oportunidade, a gente se reinventa. Tá você aí, ó. Marcos Daniel fez o Instagram dele recentemente, né? E no intuito, né? No intuito de estar com a presença digital também, que é algo importante. A presença digital hoje, ela torna e aumenta as possibilidades muito maiores de todo mundo. Dos fabricantes, dos projetistas, dos professores, das universidades. Há uma deficiência na formação, a gente percebe isso de maneira clara, mas ao mesmo tempo há uma disponibilidade de cursos,
de uma maneira muito mais prática, né? Hoje, esse ano a gente não fez quase nada de viagem, mas ano passado a gente fez pelo menos 50 palestras no Brasil inteiro. Tudo bem, é muita palestra, mas são só 50. Aqui, eu online, eu posso fazer pelo menos 5 por semana, em vários lugares e atingir, igual a maratona que você citou, num único evento online, eu levei 10 mil pessoas. 10 mil pessoas ao mesmo tempo, do Brasil inteiro. Então, como que a gente faria isso num auditório? Vou levar 10 mil pessoas para a gente estudar, fazer projeto de estruturas, que não é um negócio tão cool assim, né, Narcinha? Galera, não é igual a live de uns cantores sertanejos, enfim. É um conteúdo mais massivo, digamos assim, né? O pessoal está perguntando aqui, além dos escritórios de projetos, demais profissionais carecem de informação de fornecedores referente aos seus produtos em conformidade à norma de desempenho. Está aqui comentando o Moni Saldanha. Uhum. Com certeza, sim, Rangel, tu falaste muito bem. O Brasil é muito grande, o desafio está aí. Muitas universidades hoje ainda não abordam esse item tão importante que é a norma de desempenho, e os projetistas junto. E nós percebemos uma submetar e que conseguimos ter a durabilidade que a gente quer, ter o desempenho acústico que se espera, ter o desempenho... Nós somos projetistas, né? E essa vantagem que tu tem, essa abrangência que tu tem a nível Brasil, com informações, e que eles procurem também. Nós vamos começar a selecionar nossos fornecedores. Se não se adaptarem, nos derem condições, Angel, de nós conhecermos o desempenho e podermos projetar com tranquilidade, aquele fornecedor vai estar fora. Tá entendendo? A gente não vai ter a confiança e a segurança. Isso vai fazer com que melhore a nossa construção civil, a nossa engenharia como um todo. Isso é bom. Acho que esse desafio vai fazer com que nós cresçamos. A Paulus, que eu falei aqui, desenvolveu quantos tipos de bloco para atender condições específicas, a CID, Palma de Ouro, Select. Eles têm que estar nesse mercado. O pessoal de concreto, estudar modularidade, começar a se preocupar com algumas coisas que antes era só resistência. Não é só resistência à compressão. Tem muita outra coisa a mais que acarreta, digamos, propriedades na frente que influem no conjunto inteiro. Esse desafio também, eu acho que o pessoal de tintas, fornecedores de tinta, tem que encarar forte isso aí, tá? Porque nós precisamos melhorar também nossas estanqueidades dos nossos prédios também, a nossa impermeabilidade das nossas fachadas. Nós sofremos muito isso na região sul, vocês aí também. Infiltrações, penetração de umidade pelas paredes. Então, é de sistemas. Nós temos, eu como professor, e desenvolvo um trabalho também, professor também nessa área, de conseguir levar mais gente. O pessoal tem que romper inércia. Tá? Tem que sair, que nem eu criei Instagram. Eu sou aquilo que nós éramos há 2, 3 anos atrás, nós temos que estar sempre reinventando. Nós temos um amigo em comum, o Juan, aí. Pô, olha o que ele está se reinventando diariamente para desenvolver ferramentas aí fantásticas, que vão nos ajudar muito de uma forma geral. Então, eu acho que isso aí é muito legal, sabe? Muito legal, Rangel. E esse boom da construção, que esse volume de obras que vem pela frente, vai ser legal. Só que nós não podemos fazer como foi em 2010, 11, 12, tá? Tu sabe, foi bom, mas ficou muito passivo para trás, né, Rangel? Ficou muita coisa com patologia hoje. Então, eu acho que essa nova vinda, nesse volume que a gente tem pela frente, ele tem que ser mais saudável. Ele tem que ser mais sólido no sentido de estanqueidade, durabilidade, conhecimento do desempenho, porque as pessoas estão muito ligadas nas condições jurídicas, condições contratuais, condições do entorno, e as redes sociais também potencializam essas situações.
Então, isso também faz com que as informações... Que não acho nada errado, tá? De forma nenhuma. Agora... Ô Marcos, eu vou tá cortando muito o seu, eu vou te derrubar e você entra de novo, pode ser? Eu vou te derrubar e você entra de novo aqui, peraí. Para derrubar, ele entra aqui de volta. Ah, o Marcos de volta com a gente, peraí. Mandei o convite aí, Marcos, vê se você recebeu. Quando tá passando, pessoal, vocês que estão aí, na cidade ou na região de vocês, as obras pararam ou não? As obras continuaram normalmente? Marcos, mandei o convite aí, vê se aparece para você, senão eu envio de novo aqui. Ó, Viale não parou. Cancelar aqui e adicionar de novo. Todo vapor em Santa Cruz do Sul. Bergamo, em Porto Alegre parou. Mato Grosso continua no mesmo ritmo. Blumenau não parou. Firmes, Elaine, em Santa Catarina também. Alguns dias sim, poucos dias. Feira de Freitas continua de vento em polpa. São Paulo não. Ô Marcos, eu te mandei o convite, vê se chegou. Se não, sai da minha live mesmo aqui e fecha em cima e volta e eu te adiciono de novo. Salvador apenas obra de reforma, aumento considerável de informe. Isso é uma coisa interessante. Fiz inclusive uma live recente com uma empresa de aluguéis de equipamentos. Como as pessoas ficaram mais em casa, começaram a querer dar um ajuste, digamos assim, né? O pessoal começou a tentar arrumar o seu home office, o seu cantinho ali. Tá tentando, mas eu coloco ele aqui de volta. E isso aumentou bastante. Floripa e região não parou. Paulo Afonso parou no começo, o pessoal assustou um pouquinho e parou. Aí, tá entrando. Aê, acho que agora voltou melhor. Massa. Essa Pessoal modernidade comentando aí. dá uns sustos às vezes, né, Rangel? Também. Mais às vezes, mas vai melhorar. Quando chegar o 5G, nós vamos chegar no top. Ó, o online trouxe no interior mais acessibilidade e inspirações ao mesmo tempo, isso é legal. Então, houve uma democratização, maior acesso à informação que a gente está falando. O pessoal comentando que eletrodoméstico está faltando. Comentei que a gente fez uma live recente com uma empresa de equipamentos, de aluguel de equipamentos, e eles perceberam muito o aumento de equipamentos de faça você mesmo. Então, porque houve um alto aumento de reformas em casa, né? O cara quis ajeitar o seu cantinho aqui. O grande desafio está sendo a compra de materiais devido à escassez de alguns produtos. Mas aí, Marcos, queria, já que a gente está em 40 minutos de live, queria prosseguir para uma segunda coisa que é bem especialidade sua. Você podia citar alguns exemplos de evolução de material, de desenvolvimento de produtos na construção civil em função da necessidade de mercado, mais recentes? Por exemplo, na parte de blocos estruturais, já que a gente está falando da Anicer, e de outras cadeias, você falou de fachadas, e de outras coisas que você percebeu que foram desenvolvidos em função do crescimento, não só da demanda, quanto da necessidade de melhoria. Uhum. Tem essa melhoria, a gente percebe, essa preocupação de fornecedores. Voltamos ao primeiro item, depois a gente vai nos outros. Acústico, tu falaste em bloco, desenvolvimento de bloco que atenda às exigências. Estrutural também, possibilidades de maiores alturas de prédios.
inclusive na nova norma que tu participaste aí, a tendência é nós conseguirmos a fazer prédios e alvenaria estrutural com maior altura, em função de alguns índices de cálculos que nós vamos utilizar. Isso aí vai dando essas possibilidades de melhora. E logo, logo, a gente vai ver muito a preocupação também térmica, né? Em sustentabilidade, em consumo de energia, vai ser dado valor a outros itens também. Então, isso a gente percebe, isso é bem visível. Hoje nós tivemos reunião da norma de alvenaria de vedação. E na conceituação lá da norma, tá? Faz parte dessa equipe, na conceituação da norma, no objetivo, foi bastante discutido manutenção e uso. Numa norma de alvenaria de vedação, a gente já está pensando na manutenção e uso. Esse item foi bastante abordado hoje. E essa norma de vedação, por exemplo, está estudando materiais, blocos específicos para fazer a fixação, que a gente chama aí encunhamento, né? Blocos específicos para nós ter um desempenho melhor e reduzir as patologias lá no última afiada, lá, interface com a viga. Essa melhoria está acontecendo. Então, isso acontece também, por exemplo, em acústica, mantas acústicas, né? O pessoal está melhorando. Nós temos hoje fornecedores no mercado que nos estão dando um upgrade aí para diminuir o ruído de impacto entre unidades. Então, essa visibilidade, fornecedores de esquadria, eles começaram a atuar e estudar o conjunto para conseguir ter um melhor desempenho também. Deixa eu tentar só pontuar, porque um colega perguntou aqui qual norma, a nova norma de alvenaria é 16868, ela foi publicada esse mês, 16868, ela tem 3 partes, parte 1 projeto, 2 execução e 3 ensaios. Ela uniu as normas de concreto e cerâmico e a de ensaios também. Então, houve várias normas unidas aí dentro. O Marcos comentou, só pontuando, como que a gente permite desenvolvimento de projetos mais altos com blocos estrutural cerâmico, por exemplo. O Marcos, eu acho que foi um dos assim, que desenvolveram, trabalharam no desenvolvimento desse bloquinho aqui. O meu é só para... Tem escrito Insta do Rangel aí, ó. Então, isso é um desenvolvimento de produto, né? Entendeu-se, ensaiou fazendo as paredes maciças e não ela vazadinha, que isso dava uma maior área resistência e conseguia-se, portanto, fazer... Eu fiz, inclusive, uma live com o Marcos falando de edifícios altos, 16, 17 pavimentos, o que antes era algo impensável com o bloco cerâmico, né? Então, já é uma resposta. O outro é com acústica. Como que eu resolvo? Como que eu melhoro a acústica com o bloco? Esse próprio bloco resolve as duas coisas, Marcos? Falasse muito bem, não foi combinado, hein? Ó, tem o bloquinho na mão. É igualzinho, é igualzinho. Quem é amigo do bloco, né? E assim, tu falaste muito bem, tá? É difícil de visualizar, tá? Mas esses blocos têm umas ranhuras aqui, ó, por dentro do vazado do bloco, tá? Essas ranhuras, Angel, foi um estudo feito. Comecei com um TCC num aluno meu, aí foi feito um mestrado na universidade aqui em Porto Alegre, na URGS, e foi feito outro aí com o pessoal Parzequian fez, e se estudou a geometria do bloco e a eficiência dessa ranhura para melhorar a aderência do grout. E nós conseguimos, Angel, ótimos resultados. E nós estudamos qual é o tamanho da ranhura. E isso está posto na norma agora, NBR 15270. Esse bloco, ele está posto, as ranhuras estão lá na norma brasileira. Então, isso aí se conseguiu eficiências maiores para prédios mais altos. Foi excelente o teu exemplo que tu deste aí. E isso mostra a cadeia produtiva buscando melhoras, tá? Buscando ser mais agressiva, ser mais... Eu vou chamar arrojada, porque a gente é bastante, digamos assim, conservador, né, com segurança, mas conseguimos alturas maiores. Isso é fato. Tá? Nós temos, na nossa live, eu te mostrei prédio 16, 17 andares, alvenaria estrutural, bloco cerâmico. Coisa de 10 anos atrás, isso aí não ocorria, né? Em acústica, nós temos situações de blocos que nós conseguimos resolver ou com a geometria ou inserindo materiais dentro. Nós podemos usar do dormitório e daqui divide unidades. Muitas vezes
pouca coisa no volume. Então, a gente tem como trabalhar, foi feito vários testes, ensaios com grout e a desempenho acústico estão ocorrendo, tá? Isso é muito bom. Tá, Se uma crie, cada coisa que vez vai, se melhore. uma coisa que vale mencionar é que, principalmente nesse caso de acústica, às vezes a simples solução de projeto, ao invés de colocar uma caixinha elétrica do lado do outro, já melhora as situações. Então, não é só o produto em si, por isso que é sempre a cadeia, o projetista, ao invés de você colocar uma caixinha de costa para outra, uma em cada furo, já melhora um pouco isso. Então, pensamos em desempenho estrutural maior, pensamos em resolver problema acústico, que agora está cada vez mais claro que a gente quer mais do que aquele mínimo. Isso você consegue evidenciar nos ensaios que você desenvolve lá, aqueles aparelhinhos meio louco lá, que emite um barulhinho, do outro lado se mede quanto chegou ou não, quanto que está passando. E térmico? O térmico era um problema? E como que resolve a parte térmica? Falando no bloco cerâmico, o que já tinha, já atende bem ao que se precisava ou houve alguma evolução nessa questão térmica? Eu estou falando ainda do conforto térmico, né? Nem de segurança, né? Uhum. O conforto térmico, Angel, a norma ela está em revisão, a norma de desempenho. A térmica da norma ela vai ser bem mais detalhada, né, nessa revisão e mais também exigente. Tá? Isso é posto. Tá? Isso vai evoluir bastante. Ela já tem uma característica térmica muito boa. Né? O material... produto cerâmico já Marcos, ajuda. eu acho que eu vou ter que te derrubar de novo. Quando você volta bem, mas daí tá travando de novo. Não tá dando para te acompanhar. Você volta de novo. Ó. Aí, melhor cortar do que ficar ruim. E, ó, enquanto isso, lá a Ribe está comentando aqui, ó, infraestrutura rodoviária tem um cenário muito promissor também. Eu tenho percebido muito isso, a parte de saneamento também. Cada vez mais empresas com soluções mais modernas e uma demanda maior também por esse tipo de projeto, né? Esse eu encontro aqui e adiciono o Marcos de volta com a gente. Mas ela está com o bloquinho dela aí também. Pronto, Marcos de volta. Eu, Aí. eu vou e volto, né? Vai volta bem. Tá, pode continuar. A gente estava falando da parte térmica. Eu gostei de ver a Maiara, tu viu? Ela também tem um bloquinho. Eu acho que É, muitas mil pessoas desse Brasil têm, né? Isso é muito bom. Mas a parte térmica, ela tem que fazer parte da nossa preocupação. Nossas habitações têm que ter esse conforto, esse desempenho, tá? E nós fizemos construções para pessoas viverem com conforto. E também com menor custo de energia, tá? Então, essa parte térmica faz parte. O Constant da City tem uns blocos aí fantásticos que eles estudaram, porque nós aprendemos muito com outros países. Na Europa, essa preocupação é direta. Quando vai se comprar um bloco, tu já pede lá coeficiente de transmitância térmica, já é um dos itens pedidos, né? Qual é o teu coeficiente de transmitância térmica? Aí tu vai lá e analisa e mede qual bloco que é a eficiência dele em função do que tu quer. Então, eu considero que isso aí, Angel, num futuro muito próximo, isso aí vai fazer parte do catálogo de venda do fornecedor. Né? Qual é a tua eficiência térmica? A energia elétrica não adianta, cada vez o custo é maior e as pessoas têm a consciência, buscando essa sustentabilidade, essa consciência do ser humano ecológico, e o produto ajuda muito nisso. Então, eu acho que muitas pesquisas podem ser desenvolvidas e essa preocupação já é corrente, tá? Os fabricantes de cerâmica, conheço vários que estão tendo essa preocupação. Então, eu acho que isso é muito bom, é oportuno a tua deixa aí, porque isso faz parte do processo.
Aí eu atribuo muito, tá? Uma coisa interessante que você comentou aí também vocês estão trabalhando, desenvolvendo a nova norma de. É uma nova norma ou uma revisão da norma atual do bloco de vedação? Foi boa a tua pergunta, Gel. Nós vamos unificar bloco de concreto e bloco cerâmico, tá? Na norma de alvenaria de vedação também. Daí ela vai deixar de existir a que tem atual de cerâmica e vai ter uma norma só, como foi feita na norma de alvenaria estrutural, né? A vedação vai acontecer a mesma coisa. Vai ter uma nova norma, tá, Angel? Uma nova norma de alvenaria, a gente chama sem função estrutural. Porque a alvenaria estrutural também veda, né? Então, a gente chama sem função estrutural e vai ser unificada, blocos de concreto e blocos cerâmica. Vai ser uma nova norma com um novo número, tá? Então, Tá, e vai ter parte também, itens voltados ao desempenho vai fazer parte também. Nós vamos abordar o componente como argamassa, de assentamento e argamassas de encunhamento. Alguns requisitos para deixar mais claro, mais explícito na norma de alvenaria de vedação. Porque a alvenaria sem função estrutural não é bloco sem função estrutural, é alvenaria. Então, a alvenaria a gente começa a falar e não mais num componente, bloco, massa, porque tem a tela de fixação, tem a argamassa de encunhamento, tem de assentamento, então é um sistema. Tá? Então, vai ser unificado um novo número. Tá? Você comentou uma coisa aí que me chamou a atenção e que é verdade, é uma preocupação das alvenarias de vedação, da norma já, com a questão de manutenção futura, de melhorar essa questão. A gente sabe que, não estou dizendo que é errado, mas que é comum que se faça as instalações. Primeiro, isso é uma coisa que na minha cabeça é inconcebível, a gente levanta uma parede para depois sair quebrando ela para colocar uma instalação dentro. Em que sentido você acha que dá para melhorar nesses critérios? Falando de vedação, na alvenaria estrutural isso é inconcebível, acho que o pessoal está claro isso, mas na vedação, em que ponto você acha que dá para ter evoluções ou que a discussão pode levar em evoluções quanto à manutenção das edificações? A gente falou isso hoje na norma, né? Por isso que nós prezamos a alvenação, furos na vertical, que a gente chama racionalizada, né? Que nós conseguimos tem que ser ação. Peças suspensas, por exemplo, o morador colocar um quadro, ou botar uma televisão ou pintar um móvel na parede. Então, o morador, o uso, tem que ser dado as diretrizes futuras para escrever o manual do proprietário. Isso tem que ser alertado em projeto. Isso faz parte da alvenaria de vedação. Tu tem que dar diretriz para o uso. Tá? O uso é necessário. Tá? Se tu não usar bem, é que nem carro. Se tu não tiver o bom uso do carro, manual, né, ele não desempenha esperado. Então, isso foi discutido e evitar um maior número de patologias. Nós não vamos citar patologia na norma, tá? Não é esse o objeto. Considera-se que na norma tu faz as coisas adequadas e não correção. Correção não, é bem feito. A norma tem que ser o que é bem feito, tá? Então, isso vai ser objeto da norma. Tá? E cuidados tem que se ter. Tá? Carregamentos, os limites. As alvenarias têm limites. Vedação. Tá? E a gente, muitas vezes, Angela, a gente tem um equívoco. A parede de vedação pode desmanchar. Tu tem que ter um profissional habilitado que vá definir se ela pode ser removida, tá? Pode passar uma coluna de energia ali, tá? Aquela pode servir de algum outro elemento, tem que ter um profissional técnico habilitado para fazer essa intervenção. Ela não tem função estrutural. Tira. Espera. Tem que ter um profissional habilitado para fazer essa mudança. Porque tu sabe, já mexendo no conjunto, né? Não é simplesmente mudar a cor da parede. Isso também é outra coisa que tem que se alertar. Para quê? Para que o sistema funcione como um todo. Então, isso também vai ser alertado na norma, faz parte da nossa discussão na norma, para deixar isso bem claro, tá? Bem explícito. E começar a falar em projeto de alvenaria. Hoje em dia é o pedreiro tijolo, né? Projeto de alvenaria.
entende? Isso mesmo sem função estrutural. A Cíntia trabalha arco aí, em São Paulo faz muito projeto de vedação, né? Eu considero que tem muita responsabilidade e vai se falar mais alvenaria sem função estrutural, mas com responsabilidade. Eu acho isso um grande ganho, né? Aqui a gente desenvolve também, e a gente está falando de várias evoluções, olha isso que é interessante. E aí uma percepção minha, Marcos, você que trabalha assim ainda mais afinco no desenvolvimento de norma, inclusive amanhã tem revisão da norma de concreto, essa pandemia até possibilitou isso, quem antes nunca participou da revisão da norma, por exemplo, de eventos que teve na semana passada, no Zoom, para quem quisesse participar, enfim, as pessoas possam ter mais acesso a isso e aprender que esse trabalho de desenvolvimento de norma ele é árduo, ele é trabalhoso, é voluntário e eu tenho percebido uma evolução grande na maturidade no desenvolvimento desse processo, porque quando a gente começou com as normas na década de 80, era quase que uma tradução das normas internacionais, e a partir daí é um começo, e a partir daí vários estudos, vários trabalhos, aí tivemos uma de alvenaria de 80, a próxima foi 2012, então, qual o gap? Mas já com incorporações de algumas coisas mais nacionais. E nessa atual, o quanto que a gente vê de mais, assim, nossa norma mesmo, né? Nesse sentido, o quanto a gente tem colocado de tecnologia, de pesquisas, de adaptações ao uso real. Então, não é que a norma é feita para o mercado, a norma é feita para o consumidor que ele tenha produtos de mais qualidade, que é o fim, no final das contas, para que as projetistas, os fabricantes possam ter um padrão mínimo para que possa seguir e se orientar nesse processo. Nesse sentido, eu vejo uma evolução muito grande e as pessoas às vezes veem a norma como inimigo, mas na minha opinião é porque não a conhecem bem. Quanto mais conhece o processo de que elas são desenvolvidas e que podem participar e por que estão aquelas coisas daquele jeito, mais amigo ele fica, né? Mais amigo é essa norma do processo e não inimigo, né? Então, Marcos, a gente tem 2 minutinhos para acabar. Quiser deixar suas considerações disso, de o quanto o boom, uma frase que me marcou bastante desde o começo, é que não vamos mais cometer o erro do último boom de 2010, 2011, que foi um boom meio esquisito no sentido de qualidade, a pessoa foi ali meio tropeçando, contratava gente até passando, voando, porque faltava mão de obra. É um boom agora com uma consciência maior de qualidade. E outro fator que queria citar para fechar também, que você citou, por exemplo, Rangel, estamos precisando contratar gente aqui no escritório, mas eu preciso de gente qualificada. Então as pessoas às vezes de se preparar para o boom, estar qualificado para, já estava com essa vaga na mão, esperam isso passar e ao invés dele surfar a onda do boom, ele é atropelado por ela. É isso aí, Rangel. Eu considero essas nossas palavras finais muito importante, só que essa vez nós temos ferramentas. Isso aqui é uma ferramenta que nós estamos fazendo agora. Eu acho que essas ferramentas talvez mudem o que foi o outro. Tá? 2011 e 12. A informação hoje ela é mais democrática. Então, eu acho que essa é a grande diferença, Angel. Eu acho que isso vai ser a grande diferença. A consciência dos fornecedores. Né? Isso vai mudar. E nós, projetistas, projetando o que nós temos que encarar com a seriedade que a gente sempre buscou. Né? Eu acho que essa é uma diferença do que foi do passado. Assim, a oportunidade, por exemplo, de que eu possa estar acessando, para que vocês possam estar ouvindo, o Marcos Daniel, por exemplo, que é um monstro da nossa área, que antigamente, para poder ouvir, às vezes tem que pegar um avião, ir lá não sei na onde, num baita congresso presencial, pagar 2, 3 mil reais para ouvi-lo. Hoje a gente pode sentar aqui e bater esse papo na rede social, não inviabiliza os congressos presenciais, mas permite um novo acesso, pelo menos no bate-papo aqui. Então é isso, obrigado, parabéns ao Marcos por essa dedicação de poder estar aqui, a Anicer por esse trabalho que tem desenvolvido semanalmente, quase diariamente, de democratizar as informações também.